Olá, meus alunos queridos do Fundamental 2, estamos aqui de volta para mais uma aula de Geografia, para entendermos um pouco mais sobre outros diferentes tipos de conceitos básicos da Geografia e dar continuidade ao nosso conteúdo de revisão. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a dinâmica da natureza. E aí, a gente já viu o que a geografia estuda, né? Que é essa relação do homem com a natureza. E agora a gente vai entender como essa relação acontece dentro desse espaço geográfico e como essa dinâmica acontece nesse espaço, né? Nós temos aí que o habitat do homem é a superfície terrestre. Por habitat, devemos entender o local de moradia, as áreas próprias, a sobrevivência, a fixação de uma espécie. O homem é um ser vivo que não possui uma área específica, o tipo de clima ou de relevo que determine a sua fixação. Ele pode viver praticamente em qualquer parte da superfície terrestre. Nós estamos falando aqui dessa espécie humana que é totalmente adaptável a qualquer tipo de clima, de ambiente. Então, nós não temos aí um tipo de clima fixo, um tipo de superfície terrestre ou tipo de relevo fixo dessa localização com a qual nós vamos habitar. Nós conseguimos aí nos adaptar em qualquer ambiente, em qualquer clima, em qualquer relevo, dentro aí da nossa superfície terrestre, dentro desse espaço tão imenso que é o espaço geográfico. Já que a gente está falando em superfície terrestre, vamos entender um pouco do que se trata essa superfície? Bom, a superfície terrestre é uma fina camada do nosso planeta com menos de 20 quilômetros de espessura. É composta de elementos sólidos, litosfera, líquidos, a hidrosfera, e gasosos, a atmosfera. Com certeza, ao longo das nossas aulas, a gente vai ver uma a uma especificamente e compreender um pouco mais dessas partes aí da superfície, tá bom? Reunindo, então, nessas três esferas, os seres vivos formam essa biosfera, ou esfera da vida. Nela, o conjunto das espécies relacionadas com os aspectos físicos do ambiente, como clima, relevo, solo e seres vivos, compõem os ecossistemas. Os elementos e fenômenos presentes na superfície terrestre estão em permanente interação. Então, mais uma vez eu reforço, a superfície terrestre, o espaço geográfico, ele se mantém nessa relação direta e indireta do homem com a natureza o tempo todo. Essa interação é permanente. Então vamos lá nos aprofundar um pouco mais como essa relação do homem com a natureza acontece? A ação humana modifica o meio natural com tamanha intensidade que hoje praticamente não existe natureza original. Você já tinha parado para pensar nisso? O tanto que o homem já conseguiu se apropriar do nosso planeta? Pois é, o homem se apropriou dele para construir seu ambiente de vida. Uma das maneiras de iniciar o estudo do espaço, por exemplo, é percebendo aí as diferenças do espaço natural e geográfico. Observamos, então, que alguns dos elementos formadores do meio ambiente, como vegetação, os rios, os solos e etc., são produzidos diretamente pela natureza. Outros, claro, obviamente, resultado aí de quem? Da ação humana, das atividades humanas, como, por exemplo, os edifícios, as ruas, a agricultura, as pontes e as barragens. Nesse exato momento aqui, a gente já conseguiu diferenciar a paisagem quando ela é natural, né? Que é aquela paisagem construída, né? Em essência, pela própria natureza. E também entendemos que existia uma paisagem aqui mais humanizada, quando o homem vem, né, e faz uma interferência com suas atividades humanas, construindo as ruas, a agricultura, pontes, barragens e muito mais. Então vamos lá conhecer um pouquinho sobre os elementos da paisagem natural. O meio ou paisagem natural de uma área, gente, consiste aí nos elementos da natureza que interagem naquele lugar. São interdependentes, ou seja, dependem um do outro e interessam aos seres vivos com certeza, porque ocupar esse espaço significa se relacionar com ele, né? Se relacionar com esses elementos, se relacionar com o clima, com a estrutura geológica, o relevo, o solo, a hidrografia, vegetação, faunas, biomas e muito mais. Essa relação do homem com a natureza e com esses elementos naturais é imprescindível para a sobrevivência humana.
E para a gente conhecer um pouco mais sobre esses elementos naturais que a gente acabou de visualizar ali no slide passado, a gente vai falar um pouquinho de clima. O clima, então, é o nome que se dá às condições atmosféricas que costumam ocorrer em um determinado lugar. A diferença é que o tempo de uma área é algo momentâneo, que varia constantemente, ao passo que o clima é a sucessão habitual dos tipos de tempo de um determinado local na superfície terrestre. Ou seja, quando alguém diz que o tempo está bom, chuvoso ou nublado, refere-se às características atmosféricas de um determinado lugar em um momento específico. Portanto, o tempo ele pode mudar em questão de horas, dias ou semanas. Já o conceito de clima, porém, envolve uma escala temporal bem mais ampla. E a gente vai entender um pouquinho disso mais no próximo slide. Ou seja, por exemplo, dizemos que em Manaus está chovendo nesse instante, ou que no dia de ontem fez muito calor. Estamos ainda aqui, nesse momento, nos referindo ao tempo e não ao clima, porque nós aprendemos que o tempo ele é momentâneo. Todavia, quando afirmamos que Manaus é quente e úmida, aí sim estamos descrevendo de forma bem simplificada o clima dessa cidade e não o tempo. Ou seja, o tempo, portanto, reflete um instante precioso, um estado atmosférico, através da temperatura, pressão, umidade e etc., que costuma variar de um momento para o outro. Já o clima é o que ocorre normalmente, considerando-se as variações do tempo atmosférico durante o ano, ou seja, ele é mais prolongado e específico de cada região. Mais um elemento importante que nós não poderíamos deixar de falar na nossa aula de hoje é a massa de ar. Você sabe o que significa a massa de ar da nossa atmosfera? Bom, o elemento mais importante para as variações atmosféricas, com certeza, são as massas de ar. Por quê? Massas de ar são volumes da atmosfera, semelhante a, por exemplo, bolhas ou pulsões, como temos exemplo aí no slide, né? Que possuem propriedades em comum com a pressão, temperatura e a umidade, em virtude da área ali onde elas estão se localizando. Assim, existem massas de ar polares, ou seja, massa de ar fria, né? Equatoriais e tropicais, que são consideradas quentes, e que podem ser também oceânicas, mais úmidas, ou continentais, mais secas. Então, a gente tem uma diversidade de massas de ar espalhadas aí na nossa superfície terrestre. As massas de ar, portanto, se movimentam constantemente. Com frequência, uma acaba empurrando a outra e ocupando o seu lugar. Esse processo é muito legal e a gente vai ver com mais profundidade no decorrer do nosso ano letivo, tá bom? A dinâmica das massas de ar é responsável pela maior parte das alterações do tempo de um lugar, vinda do frio, as chuvas e etc. O encontro dessas duas massas de ar recebe o nome de frente. Ocorre uma frente fria, por exemplo, quando a massa de ar polar desloca, empurrando a tropical e ocupando-lhe o espaço. Então, é uma dinâmica que acaba acontecendo aí nas massas de ar que se movimentam o tempo todo, né, dentro de um fluxo aqui da nossa dinâmica da superfície terrestre. A gente vai entender um pouco mais disso nas nossas aulas que são específicas sobre os elementos naturais do nosso planeta. E relevo, gente, o que será relevo? Você já se perguntou, de fato, o que é um relevo? Então, vamos entender hoje que relevo é esse conjunto das diferenças de níveis da superfície terrestre. Ou seja, a gente pode até conceituar relevo como as formas que a gente visualiza ao redor do nosso planeta. Os tipos mais comuns de relevo são as montanhas, as depressões, os planaltos, as planícies, as colinas, os terraços, os vales, os vários tipos de litoral e muito mais, tá bom? Podemos aí afirmar que o relevo se forma e se altera devido a fatores internos e externos, tá bom? Sendo que os fatores internos ou geológicos ligados à estrutura geológica da área são, por exemplo, o vulcanismo, os abalos sísmicos, terremotos, maremotos e tectonismo. É tudo aquilo que vem de dentro para fora. Isso nós estamos falando dos fatores internos ou geológicos ligados aí à estrutura geológica, tá bom? Já os fatores externos, a gente pode estar citando aqui o intemperismo, a ação da temperatura das águas e outros agentes sobre as rochas provocando decomposições.
Isso a gente também entende como erosão, tá bom? A ação dos ventos, dos rios, das enxurradas, das correntes, das geleiras, dos oceanos e dos seres vivos. Assim ocorre todo esse intemperismo que a gente vai, com certeza, visualizar na nossa superfície, tá bom? E aí nós estamos falando de agentes que atuam fora da nossa superfície terrestre, não dentro, tá bom? A superfície terrestre não é totalmente plana. Nela encontramos aí regiões elevadas, rebaixadas e onduladas. A superfície da Terra, ela na verdade é irregular e o conjunto dessas diferenças dá-se o nome de relevo. Lembra que eu falei que relevo pode ser as formas irregulares que nós visualizamos na superfície? Então, cada uma das formas do relevo apresenta características próprias, por isso recebem nomes diferentes. Quais são, então, professora, as formas de relevo, né? Já que você disse que tem várias. Tem sim, nós temos algumas, tá? Como, por exemplo, o caso do planalto, que é uma superfície mais ou menos plana e elevada, onde predomina o processo de desgaste, ou seja, a erosão. As superfícies, elas são desgastadas por esses agentes externos que a gente citou no slide passado. Já a planície é uma região mais ou menos plana, de origem sedimentar, onde predomina o processo de acúmulo de materiais. Esses materiais são sedimentos compostos por exemplo, cascalho, areia, argila e outros. O cascalho é proveniente do desgaste e a erosão das regiões mais elevadas. Existem as planícies costeiras ou litorâneas, junto ao litoral, obviamente, e as planícies continentais situadas no interior do continente. Também vamos falar um pouco de montanha, que também é uma forma de relevo. É uma grande elevação resultante aí do choque das placas tectônicas, né? Desse processo de movimento que acontece das placas, tá? E isso causa aí essa elevação e forma aí essas montanhas. Em geral, a palavra montanha, ela é utilizada para designar grandes elevações. Para pequenas elevações do terreno, usamos a expressão colina e para as médias elevações, a palavra morro. Então, nós temos aí algumas expressões, né? Cada uma especificamente direciona para um tipo de elevação. Quando encontramos um alinhamento de montanha, denominamos o conjunto de cordilheira ou cadeia montanhosa. Você sabia disso? Muita informação na aula de hoje, né? E chapada, gente, o que será chapada? Chapada é um planalto de rochas sedimentares que apresenta topo plano e encostas íngremes. E cuesta é um planalto formado por uma sucessão alternada de camadas rochosas sedimentares magmáticas, que possuem diferentes resistências ao desgaste da erosão. Por isso apresenta uma encosta íngreme de um lado e um declive suave do outro. Mas isso a gente estuda mais profundamente numa próxima aula. Então, pessoal, muito obrigada por ter ficado comigo até agora. É um prazer sempre trazer essas aulas cheias de informações para vocês, cheia de conceitos importantes. Eu desafio você a fazer agora a nossa atividade, que está lá na Educaribox. Lá você tem uma trilha de aprendizagem com link para você entrar em artigos sobre o assunto. Tem também link de um vídeo complementar, uma atividade que eu deixei para vocês. E as dúvidas a gente tira em sala de aula e também pela Educaribox, lá na seção de atendimento, tá bom? No mais, é só isso mesmo. Tchau, tchau. Fiquem com Deus e até a próxima aula.